Olá, começa agora mais um programa Cidadania e nosso assunto de hoje é a cartografia. Nós vamos conversar com o advogado e geógrafo Luiz Ujeda sobre a importância dos mapas para os direitos dos cidadãos. Olá, Luiz, seja bem-vindo. O senhor diz que os mapas são tão importantes para a cidadania no século XXI quanto a energia elétrica foi no século XX. O senhor podia explicar para a gente por quê? Claro. Em verdade, quem fala isso é a ONU, é o Comitê Geoespacial da ONU. É uma frase muito impactante, mas que mostra o caráter invisível e ubíquo da cartografia no século XXI, porque, de certa forma, ela virou um grande programa computacional. E hoje você tem mapa em tudo, principalmente nos telefones celulares, para monitoramento, para assessoramento remoto, na imagem dos drones. Então, essa frase ela vem muito dessa característica invisível que está assumindo o mapeamento no século XXI, onde você, para pedir um táxi, você pede por aplicativo, você até para namorar, né, você usa aplicativos hoje que usam uma plataforma geoespacial por trás. Para ver quem está perto. Para ver quem está perto, quem está longe. Então, a questão da localização, ela está adquirindo no século XXI esse caráter de essencialidade que a ONU descreve muito bem, no sentido de comparar com a energia elétrica e também no sentido de que ela está virando uma infraestrutura, né? Hoje nós temos a infraestrutura de dados espaciais sendo promovida mundo afora. Temos um decreto no Brasil desde 2008 que cria a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais e mostra bem esse caráter de essencialidade que a cartografia, que a geografia tem adquirido e que já está previsto lá na nossa Constituição de 88, né, como um bem que deve ser observado com caráter oficial. E o senhor, como advogado, ao mesmo tempo que geógrafo, né, faz essa conjunção dessas duas áreas que normalmente não são, por enquanto, ainda não é comum, né, se fazer essa associação assim, da importância, né, da cartografia e dos mapas para os direitos dos cidadãos, né? Essa é uma história que o Brasil perdeu, né? O Brasil sempre teve essa confluência do direito e da geografia muito na sua veia. A gente pode fazer uma digressão rápida no tempo. Dom Pedro I tinha isso muito claro, né, quando ele mandava, por exemplo, fazer na liturgia do Império, na litografia do Império, a produção de mapas a preços módicos, para que as pessoas soubessem para onde elas estavam se locomovendo, né? Uma premissa do direito de ir e vir é saber para onde. Quando o Visconde do Rio Branco, pai do barão, né, faz o primeiro censo no Império, em 1872, ele tinha também essa clareza. Ele era professor de estatística, era professor de direito administrativo, isso na segunda metade do século XIX. Rui Barbosa, quando cria o Serviço Geográfico, em 1870, né, na nossa república que estava nascendo, ele queria atribuir para as propriedades uma espécie de identidade, para que as pessoas pudessem comprar, vender, transacionar, herdar os bens, e para isso precisaria de um grande mapa público. Getúlio Vargas, quando cria o IBGE em 1938, né, com o gênio de Teixeira de Freitas sendo o grande mentor daquela realidade, também advogado estatístico, dizendo que nós precisávamos utilizar a geografia como uma política pública para interiorizar a população no Brasil, né, que era a Marcha para o Oeste. Então ele funda a Goiânia em 33, cria as condições para criar Brasília, né, em 60, que Kubitschek levaria a cabo. E houve uma ruptura nessa lógica do direito e da geografia no regime militar de 64, quando o Castelo Branco, de certa forma, ele no mesmo ato, ele extingue a autarquia IBGE e cria a Fundação IBGE. Então ele tira o caráter regulatório da geografia, ele deixa de enxergar a geografia enquanto sistema. E o IBGE hoje tem uma função extremamente importante, estatístico, mas teve uma função geográfica bastante esvaziada naquele momento. E, de certa forma, nós convivemos com essa legislação até hoje, né? Então, desde 67, que é a legislação vigente hoje para lidar com a questão da cartografia e da geografia oficial, e é uma legislação que não viu o homem pisar na Lua, né? Não viu satélites, as imagens de satélites, não conheceu a internet, não conheceu o Big Data, não conheceu a Constituição de 88.
e, de certa forma, nós temos convivido com essa realidade e muito se perdeu dessa rica história que nós produzimos entre direito e a geografia e a cartografia enquanto política pública, e que, de certa forma, com essa frase da ONU, né, que nós começamos aqui, que veio da Rio 92, os países têm buscado resgatar um pouco desse tipo de visão da sociedade, porque é uma forma de você espacializar a cidadania, é uma forma de você mediar os conflitos territoriais, espaciais, e é uma forma de você utilizar essas ferramentas como instrumento de ordenamento territorial. E o que está faltando, na opinião do senhor, na legislação brasileira, essa legislação de 1967, o que ela precisa para ser atualizada? Essa legislação, enfim, quando nós falamos de geografia e cartografia hoje em dia, nós falamos de tecnologia, né? Viraram grandes programas computacionais, principalmente quando nós pensamos em ordenamento territorial. O que nós precisamos é dar essa visão de século XXI para essa legislação, né? Primeiro, cumprir a Constituição, que a Constituição fala que o Brasil tem que ter uma geografia e uma cartografia oficial, e até hoje ela não foi regulamentada. Então, talvez pensar num novo Código Geográfico, como nós tivemos em 1938, pensar em uma atualização dessa legislação perante as novas potencialidades, pensar, talvez, num conceito de agência para regulamentar esse tipo de infraestrutura cartográfica, geográfica, como outros países já fazem. Senão nós vamos ter uma infraestrutura de dados espaciais que não está tendo tratamento na sua governança de infraestrutura, como as demais são. Então, você tem o setor elétrico, você tem uma ANEEL que regulamenta o setor. No setor de telecomunicações, você tem a Anatel. Na infraestrutura de dados espaciais, outros países têm criado agências de cartografia, agências de dados espaciais, e isso é uma coisa que o Brasil pode estudar, o Senado, a Câmara podem discutir com bastante afinco com a comunidade e com a sociedade em geral. Hoje em dia, né, como o senhor bem lembrou, todo mundo tem, né, um mapa ou vários mapas, né, no bolso, no celular. Só que a grande maioria desses, se não todos, né, assim, o Google, o Waze, esses programas são programas particulares, né, assim, seria importante ter, né, assim, esses dados assim, que fossem públicos? Esse é o grande ponto, Roberta. Note o seguinte, obviamente que toda a revolução tecnológica, ela não nasce pública, ela nasce privada, né? E aí veio o Estado e diz, eu tenho interesse em também transformar essa tecnologia numa finalidade pública. Então, quando você cria a energia elétrica, ela nasce como um invento privado, né? A mesma coisa o telefone, todas essas... Mas o Estado vem e diz, não, nós temos interesse em transformá-lo numa política pública. Creio que hoje nós estamos exatamente nesse momento. Por quê? Porque a latitude e a longitude passaram a ter uma percepção econômica muito forte, né, no século XXI. E a iniciativa privada descobriu e tem aprofundado isso. Por quê? Porque ele sabe que, se ele souber a localização das coisas e cruzar com os dados de internet que nós produzimos, né, ou seja, o Big Data, isso tem um potencial enorme de consumo, de marketing, de mapeamento dos hábitos de uma determinada sociedade. Só que, ao mesmo tempo, existe uma repercussão que é pública disso, né? E eu te dou um exemplo muito simples que hoje ocorre no Brasil. O Brasil tem 8.500.000 quilômetros quadrados de extensão. Nos cartórios, o Brasil tem 9,1 milhões de quilômetros quadrados de extensão, 600.000 quilômetros a mais do que no Brasil de realidade. Então, isso são a sobreposição de títulos que existem nos nossos cartórios. 600.000 quilômetros quadrados corresponde a mais ou menos às dimensões do estado de Minas Gerais. Então, nos cartórios, o Brasil é um estado de Minas Gerais maior do que na realidade. Isso sem falar das terras devolutas que não estão computadas, ou seja, esse problema ele é muito maior do que parece. Isso gera um problema enfim, que é o que o Rui Barbosa falava, que nós mencionamos, de você ter dificuldades de poder transacionar esses títulos, né? Ou seja, o banco não vai te financiar, você não vai conseguir vender, isso é insegurança jurídica. Então, a sociedade padece de um sistema, por exemplo, cartorial, que utilize de uma forma mais intensiva essas ferramentas para dar cidadania para a população brasileira. Esse é um exemplo. Outro exemplo que aconteceu um tempo atrás,
No cadastro ambiental rural que as pessoas têm feito, né, que é regulamentado pelo Ministério de Minas e Energia, e geralmente eles usam o Google como ferramenta para fazer um georreferenciamento e enviar a imagem para dentro do cadastro. Recentemente descobriu-se que existe uma porcentagem enorme de pessoas que estão se dizendo titulares de áreas que são terras indígenas. Então, a sobreposição, né, dessas propriedades, ou seja, a falta de clareza que o país tem em cima do seu território, em cima do seu ordenamento territorial, ele fica muito evidenciado e gera prejuízos para a sociedade, porque não estimula uma indústria que existe, não estimula o ordenamento do seu território e, com isso, você diminui as potencialidades no alcance de cidadania da população. E existe também uma questão que alguns lugares, acho que não geram esse interesse econômico mesmo das empresas de mapearem bem, né? Se você for, né, nos Estados Unidos, na Europa, as cidades são super detalhadas no Google, cada ruazinha, tudo certinho. Aqui em muitos lugares, e imagino que em outros países também, não só no Brasil, né, não é tão preciso. Às vezes, né, as pessoas vão tentar seguir aquelas instruções lá, até se perdem, não chegam no lugar certo. Né, assim, isso também é uma falha, né? Assim, a empresa não vai onde tem recursos. Né? O mesmo GPS direcionando pessoas para lugares com risco social alto. Né? Muitas vezes você tem histórias de pessoas que foram dirigidas por GPS, que foram parar no meio de comunidades e não voltaram com vida. Existe esse problema sim, e geralmente você nota um nível de maturidade de um país pelo nível cartográfico que ele desenvolve. Eu tenho estado muito próximo a Portugal por conta de estudos de doutoramento lá, e você nota que é comum eles discutirem uma cartografia de 1 para 20 mil, que é uma cartografia que a gente chama de grande, porque você está bem próximo da área do município. Uma escala Uma escala grande. Né? Isso é muito bom, porque você consegue ver, o caminhão do lixo está passando, o ônibus está passando no horário certo, está atrasando. Você consegue ver os serviços públicos funcionarem, às vezes online, né, em plataformas online. E as pessoas se comunicam dentro do site da prefeitura ou da freguesia, no caso lá, de uma forma bastante interessante. Aqui, muitas vezes, nós para conseguirmos mapas de 1 para 100 mil, que é uma escala mínima, vamos dizer assim, para planejamento, é muito difícil. Principalmente em municípios mais distantes, né? Uma vez que o Brasil tem 5.570 municípios para mais, é muito difícil você conseguir ter um nível de clareza dos municípios em cima dessas potencialidades. Os municípios sabem, por exemplo, que é importante eles terem imagens espaciais para a cobrança de IPTU, né? Ou um sobrevoo de drone para poder georreferenciar o município, para você saber quem aumentou a área, quem não aumentou, e fazer a fiscalização, que é a atividade deles. Mas a potencialidade dessas ferramentas vai muito além disso. E quando a gente traz esse discurso de usar a geografia e a cartografia como elementos centrais de políticas públicas, exatamente para jogar uma luz nessas potencialidades. Por quê? Você pode monitorar a coleta de lixo, você pode monitorar os horários que o transporte público vai estar passando em determinado ponto, você consegue fazer uma melhor gestão do fluxo de um determinado município, gerir os postes de iluminação pública, gerir os parques, enfim, você consegue inventariar de uma forma melhor o território. E nesse exemplo que o senhor falou em Portugal, o sistema é público oficial? Sim, em Portugal tem uma cartografia pública oficial desde o início da década de 2000. Os municípios têm tido muita autonomia porque eles trabalham com esse conceito dos dados espaciais enquanto infraestrutura. Né? Então, Portugal, por exemplo, eles providenciam essa infraestrutura em nível nacional. Né? É um país mais fácil de cartografar por ser um país territorialmente menor, mas é interessante notar o cuidado e a preocupação que eles têm com a geografia deles, né? Como eles falam. Né? O nosso diferencial está na nossa geografia. Então, isso é uma coisa que já está arraigada neles, né? Até porque eles sabem que eles, enfim, quando Portugal era um império, quando eles colonizaram as áreas que eles colonizaram, o mapa estava no centro de tudo. Então, eles têm uma clareza muito grande da importância do mapa para esse ordenamento e para essa gestão territorial.
E como funciona isso? Assim, são os satélites, o sistema é todo oficial, todo assim, propriedade do país, ou eles usam em parte também as tecnologias, né, desse Google e etc.? Como é que funciona? O mecanismo geralmente é o seguinte, você tem uma legislação que cria essa infraestrutura de dados espaciais, né? Então cada país aprova essa legislação de um jeito. No caso de Portugal e da Europa, eles têm uma normativa europeia que cuida disso para todos os Estados-membros. E a partir do momento que você cria essa plataforma, essa infraestrutura de dados espaciais, isso é disponibilizado os metadados, ou seja, imagem de satélite, sensoriamento remoto, imagem de drones, pode ter até imagens terrestres, né, como acontece quando os carros vão à rua e vão fotografando tudo. Tudo isso é disponibilizado dentro de um portal. Nós temos isso no Brasil também, mas não nesse nível de detalhamento e nesse nível de conhecimento da sociedade. E por que isso é importante? Porque ele acaba se transformando num dado oficial do país, ou seja, você consegue utilizar aquele dado como referência, e não apenas softwares estrangeiros, para a produção de cidadania, para você saber onde você vai construir seu muro, você não vai incomodar o vizinho porque é aqui que o dado espacial está dizendo que eu tenho que construir. Você consegue se relacionar com o território de uma forma muito mais ágil e às vezes até online, né? Então você entra no site, você baixa os metadados, que são arquivos de computador, você consegue utilizar aquilo com softwares específicos, e com isso você vai montando o mosaico que é o país, né? Ou seja, você vai já referenciando em escalas diferentes. Isso é o que tem realizado uma grande mediação entre conflitos territoriais, que no Brasil não são poucos. E é interessante quando o senhor fala, né, da importância que os portugueses dão à cartografia, que, de certa forma, o Brasil está aqui hoje porque eles, antes mesmo de descobrirem aqui as terras, resolveram traçar, né, a linha de Tordesilhas, né, não sabiam nem onde ia ser, e por isso que ficou separado o Brasil do resto dos países que ficaram para a Espanha, né, do outro lado, né, assim. Essa é uma história muito bonita que a gente até conta no livro que nós fizemos sobre direito administrativo e geográfico, porque o Brasil nasce de uma projeção, nasce de um mapa, né, ou seja, era um território indeterminado, então traçou-se um meridiano onde de um lado seria Portugal e do outro seria Espanha. E com base nesse meridiano se traçaram, né, latitudes onde você ia fixar as capitanias hereditárias. E com isso a formação do território brasileiro nasce. Mostre o livro para nossos telespectadores. Nós estamos falando aqui do livro de Direito Administrativo e Geográfico. Teve um prefácio do professor Eros Grau, né, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que me presenteou com um prefácio muito bonito. E aqui a gente tem também, voltando um pouco na questão, um mapa que eu acho muito interessante, que é uma escala de 1 para 100 mil, que mostra exatamente os vazios do Brasil, ou seja, em verde é o que está cartografado pelo IBGE, em rosa é o que está cartografado, desculpa, é o contrário, em rosa é o que está cartografado pelo IBGE, em verde é o que está cartografado pelo Exército, e o que está em branco aqui, nós não temos mapas. Então o Brasil sequer está cartografado em escala de 1 para 100 mil nacionalmente, né? Houve uma evolução nos últimos anos pelo Exército aqui nessa área, mas nós continuamos tendo um país com uma grande parte desconhecida de nós mesmos, ou seja, é mais fácil conhecer o Brasil em softwares estrangeiros, com uma informação que está em algum computador em algum lugar do mundo, do que nos nossos bancos oficiais. E isso é um problema até de soberania, né? Porque você, ao franquear esse conhecimento ao exterior, você tem uma dificuldade, primeiro, de gerir esse dado e, segundo, de torná-lo oficial em prol de uma cidadania da sua população. E essa parte desconhecida é justamente na Amazônia, que é um lugar que sempre tem, né, um medo dessa questão da soberania mesmo, né? Assim. Exatamente, muita região de fronteira, inclusive na região da Cabeça do Cachorro, que fica em São Gabriel da Cachoeira. E qual seria o caminho para resolver solucionar essa questão? Mapear e mapear, né? Mas obviamente que você precisa ter uma estrutura para isso. Hoje o Departamento de Serviço Geográfico do Exército tem um trabalho formidável nesses rincões no Brasil de mapeamento, só que confiar exclusivamente para o Exército, que geralmente faz uma cartografia militar, né?
uma preocupação que a gente precisa ter, porque nós precisamos também de mapas para uma finalidade civil, para ordenamento do território. E qual é essa diferença, assim, no momento de fazer? No momento de fazer, geralmente, hoje em dia é uma diferença que está mais diluída, né? Até porque o Exército já tem feito uma cartografia também em prol das comunidades, até por uma ausência de uma cartografia civil. Mas, historicamente, isso sempre teve uma diferença bastante relevante, principalmente nas questões de sigilo, né? Ou seja, os militares costumam, historicamente, cartografar dados com maior precisão e sempre com enfoque da guerra, né? E quando a gente faz uma cartografia civil, nós buscamos muito mais uma cartografia de mediação de conflitos territoriais, que não é exatamente a da guerra, mas de conformação de direitos, né? Então, historicamente, a explicação é essa, mas atualmente o Exército tem também feito uma cartografia muito mais para ajudar as administrações públicas que são carentes, né? E aí eu acho que entra uma função importante dessa figura da agência, de se pensar uma agência no Brasil, como existe no exterior, para discutir a questão da cartografia e da geografia oficial, porque ela pode alavancar e dar uma mudança nesse cenário, né? A própria ONU, quando ela fala que a cartografia no século XXI vai ser o que a energia elétrica foi no século XX, eles falam que os estados vão ser muito mais reguladores e menos produtores de mapas. Então, não há problema em Google, em Waze, nessas ferramentas maravilhosas que existem hoje em dia, cartografarem. O problema é como é que nós vamos homologar esses mapas para servirem como instrumento, não apenas do lucro, que é devido para a iniciativa privada, quando é feito de uma forma lícita, mas também para a promoção de cidadania. E a cartografia hoje em dia, nesses lugares, por exemplo, no meio da Amazônia, dá para ser feita só por satélite, por imagem, ou precisa mesmo ainda ter o cartógrafo lá, indo medindo, fazendo a medição manual presencial? A Amazônia é um grande desafio por inúmeros motivos, né? Primeiro, a copa das árvores, elas costumam fechar em cima e você dificilmente consegue as imagens do solo, né? Em que pese já haver tecnologias para superar esse tipo de obstáculo. Mas existem outros obstáculos que são a atualidade dos dados, né? Os rios na Amazônia mudam de curso, né? Não adianta nada eu tirar um mapa hoje e analisar daqui 20 anos em cima do mapa de hoje. Então, mais do que você ter a produção do mapa, é cuidar da atualidade desses mapas, né? Esses mapas têm que estar sempre atualizados para que você possa trabalhar e manusear dados confiáveis e não apenas dados históricos. Então, essa é uma preocupação também que precisa se ter, e também nas grandes cidades, porque as grandes cidades, como elas mudam muito rapidamente, o mapa da cidade de São Paulo da década de 70, de 80, não é o mesmo do de hoje, né? Então, esses mapas eles têm que estar sempre atualizados para que a gente possa desenvolver políticas públicas atuais. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Eu conversei com Luiz Ujeda, advogado e geógrafo, sobre cartografia e cidadania. Essa entrevista já está disponível no nosso site, senado.leg.br/tv. E você, o que achou desse programa? Nós queremos conhecer a sua opinião e também saber qual assunto você gostaria de ver aqui no Cidadania. Ligue 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp para 61 999 66 16 16 e faça sua sugestão para o programa Cidadania da TV Senado. Obrigada pela audiência e até a próxima.